Moro sozinho em um prédio antigo de Salvador, de frente para o mar. O apartamento não é grande, mas tem uma varanda agradável, e a brisa que sobe do oceano costuma invadir o lugar no fim da tarde. À noite, com a cidade acalmando, costumo sentar na rede com uma cerveja ou café fraco, só observando. É o único momento do dia em que realmente descanso. Em frente ao meu prédio há outro edifício, um pouco mais antigo, fachada bege, janelas de madeira escura. A arquitetura é parecida com a do meu. Varandas pequenas, estreitas, cercadas por grades simples. Dali da minha rede, consigo ver boa parte das sacadas do prédio vizinho. Foi assim que comecei a reparar nele. Demorou alguns dias para chamar minha atenção, mas percebi que havia sempre um homem parado numa das varandas. Não fazia nada. Só ficava ali, de pé, próximo da grade, olhando para fora, ou talvez para mim. Sempre que eu olhava, lá estava ele. No início, não achei estranho. Pode ter o mesmo costume que eu, pegar o vento da noite e refletir em silêncio. Muita gente se distrai assim. Mas o tempo foi passando e notei que ele estava lá todas as noites e sempre na mesma posição. Não importa o horário que eu olhasse, 7, 8, 10 da noite. Ele estava ali. Era um homem magro, alto, parecia usar camisa clara, de mangas compridas. Nunca consegui ver o rosto com nitidez, porque a luz da varanda dele era fraca e ele ficava meio contra a claridade do prédio, mas a silhueta era sempre a mesma. E o mais estranho, ele não se movia. Não era o tipo de pessoa que se apoia no parapeito, nem que se encosta na parede, nem que cruza os braços. Ele simplesmente ficava parado, como se estivesse congelado ali. Às vezes eu ficava 10, 15 minutos na varanda e ele não mudava de postura. Parecia uma escultura viva, mas era real. Em algumas noites tentei observar sem que ele percebesse. Apaguei a luz da sala, abri a cortina só um pouco e fiquei espiando. Sempre que eu fazia isso, ele já estava lá, como se tivesse chegado antes, imóvel, olhando na direção da minha janela. Não dava para dizer que ele olhava exatamente para mim. Podia estar olhando para o mar ou para a rua abaixo, mas o alinhamento dava uma sensação incômoda, como se nossos olhos se encontrassem, mesmo quando a distância impedia qualquer certeza. Às vezes eu tentava quebrar aquele clima. Me mexia mais na rede, batia a porta da varanda de leve ou até levantava a mão, como quem cumprimenta. Mas ele nunca reagia, nem um aceno, nem um passo para trás. Nada. Como se minha presença não fizesse diferença. No começo, confesso, isso me deixava apenas curioso. Depois de alguns dias, comecei a achar desconfortável. Não chegava a ser medo. Era mais como aquele incômodo que se sente quando alguém te encara no ônibus e você não sabe por quê. Um incômodo persistente. Teve uma noite que eu resolvi não ir para a varanda. Fiquei na sala com as luzes apagadas, assistindo TV no escuro, mas com aquela sensação estranha de que alguém me observava. Levantei, fui até a cozinha, enchi um copo de água e no caminho de volta passei pela janela. Era inevitável. Abri um pedaço da cortina e olhei. Lá estava ele, na mesma varanda, na mesma posição. Tentei seguir a rotina como se nada estivesse errado. Afinal, podia ser só coincidência. Um vizinho excêntrico com mania de contemplação, nada mais. Mas mesmo sem querer, eu passava a noite me perguntando quanto tempo ele ficava ali. Será que ele passava horas parado, dormia ali fora, ou só aparecia em determinados horários? A ideia de que talvez ele estivesse lá mesmo quando eu não olhava começou a me perturbar mais do que qualquer outra coisa. E então, num desses momentos, me ocorreu uma pergunta simples: quem era aquele homem? Comecei a reparar mais atentamente no prédio da frente. Não só naquele homem, mas no entorno dele. No movimento das outras varandas, nas luzes, nas janelas. Era difícil não notar. O andar onde ele ficava, e só aquele andar, parecia sempre apagado. As outras janelas do prédio mostravam alguma vida. Uma cortina se movendo, uma luz acesa, uma TV piscando ao fundo, mas ali, nada. Apenas aquela varanda com o homem imóvel. Na primeira semana, achei que era só uma coincidência.
Depois, passei a prestar atenção em horários. Comecei a me posicionar na varanda mais cedo, antes mesmo do pôr do sol. Sentava, pegava um livro ou ficava apenas ouvindo música no fone. Mas mesmo antes de escurecer completamente, ele já estava lá, como se surgisse com a noite. Uma vez, me levantei mais cedo do que o habitual, por volta das 5 da manhã. Estava com insônia e fui até a varanda com uma caneca de café na mão. O céu ainda estava escuro, mas já havia o tom azulado do amanhecer subindo do mar. Me aproximei da grade por instinto e ele ainda estava lá. Mesmo lugar, mesmo corpo rígido, mesmo silêncio. E aí, pela primeira vez, me senti inquieto de verdade. A pergunta deixou de ser "quem é?" e passou a ser "ele sai dali em algum momento?" A resposta, pelo que tudo indicava, era não. Comecei a perder o hábito da rede. A varanda já não me trazia descanso. O que antes era uma rotina relaxante passou a ser um espaço carregado. Toda vez que eu abria a cortina, já olhava direto para o ponto da varanda dele. E toda vez, lá estava o homem. Evitei comentar com alguém. Eu mesmo sentia que estava começando a soar paranoico. Não havia nenhuma ação direta, nenhuma ameaça. Mas a constância, aquilo sim era estranha, era anormal. Em um sábado à noite, recebi 2 amigos em casa, Vinícius e Letícia. Fizeram questão de ir até a varanda quando elogiei a vista. Estávamos rindo, falando alto, bebendo. Em um certo momento, Vinícius apontou para o prédio da frente e comentou: "Aquele cara ali já tá no modo estátua tem tempo, viu? Tá esperando o quê?" Letícia riu, mas logo em seguida fez uma cara esquisita. "Parece que ele tá olhando direto aqui pra gente, não?" Na hora, o comentário me gelou. Não por ser novidade, eu já achava isso, mas porque alguém mais tinha sentido a mesma coisa. Só desconversei. Deve ser alguém que mora sozinho também, sei lá. Um cara estranho, mas inofensivo. Vinícius respondeu rindo: "Se ele piscar, tu me avisa. Tá parecendo poste." Eles esqueceram disso logo depois. A noite seguiu normal. Mas eu não esqueci. Na segunda-feira, resolvi sair do prédio mais cedo e dar uma volta no quarteirão. Queria passar na frente do prédio vizinho e ver se havia porteiro, alguma campainha, caixa de correspondência. Fiquei parado do outro lado da rua, olhando para a fachada. O edifício parecia meio esquecido. A pintura estava gasta, a entrada mal iluminada, não tinha portaria. As caixas de correio estavam enferrujadas, algumas abertas, outras sem nome. Subi os olhos pela fachada e contei os andares. Foi ali que me dei conta de uma coisa. Era o 8º andar, o mesmo alinhado à minha varanda. Fiquei parado por alguns minutos observando. Nenhum movimento nas janelas, nenhum barulho, ninguém entrando ou saindo. Apenas uma sensação incômoda que me acompanhou até em casa. E naquela noite, quando puxei a cortina mais uma vez, ele estava lá, no mesmo lugar. Mas tinha um detalhe novo, pequeno, quase imperceptível. O queixo dele estava um pouco mais levantado do que o normal, como se olhasse direto para os meus olhos, como se agora ele soubesse que eu tinha ido lá. Não sei exatamente quando o incômodo virou medo, mas foi depois daquela noite em que meus amigos viram o homem também. Até então, eu ainda tinha dúvidas se era cansaço, coisa da minha cabeça, projeção de alguma ansiedade. Mas quando Vinícius apontou e Letícia disse que ele parecia olhar direto pra gente, ficou claro que não era só comigo. Desde então, minha relação com aquela varanda mudou de vez. Eu a evitava, mantinha a cortina fechada, luz apagada, mas isso não impedia a presença, não me livrava da sensação de ser observado. Era como se, mesmo sem olhar, eu soubesse que ele estava lá, me esperando notar. Foi numa manhã quente, sem vento, que eu desci para pegar a correspondência. Quando cheguei à portaria, o síndico estava por ali, sentado, lendo uma revista. Ele me cumprimentou com um aceno de cabeça. Respirei fundo e perguntei, tentando soar natural: "O senhor conhece alguém do prédio da frente? Aquele da fachada bege?" O síndico respondeu enquanto dobrava a revista no colo: "Conheço sim, o síndico de lá, seu Amâncio. Gente boa. A gente se vê às vezes nas reuniões da associação.
Eu continuei, sem conseguir disfarçar o tom curioso. O senhor já ouviu falar de alguma coisa estranha naquele prédio? Alguma história antiga, sei lá? Ele me olhou com mais atenção, a expressão mudando levemente. Depois respondeu mais contido. Estranha como? Pensei um pouco antes de responder. Então falei. Tem um apartamento que eu consigo ver da minha varanda. É no 8º andar, bem de frente. Todas as noites tem um homem parado ali, sempre no mesmo lugar. Eu só queria saber se o senhor já ouviu alguma coisa sobre aquele andar em específico. O síndico ficou em silêncio por alguns segundos, depois coçou o queixo e disse: agora que você falou, acho que já escutei alguma conversa assim, sim. Dizem que teve um problema naquele andar faz muitos anos. Alguma coisa séria. Acho que um acidente. Ou um incêndio. Nada muito confirmado. Só sei que ninguém fica muito tempo naquele apartamento. Parece que ele vive fechado. Gente tenta alugar e sai logo depois. Não sei detalhes. Eu perguntei com a voz meio presa. Mas, tá alugado agora? Tem alguém morando ali? Ele respondeu com um leve encolher de ombros. Acho que não. Pelo que sei, tá vazio faz um bom tempo. Subi pro meu apartamento com a garganta seca. Agora eu sabia. Aquela varanda não devia ter ninguém. E, no entanto, todas as noites ele estava lá. A partir desse dia comecei a anotar tudo. Os horários, os detalhes, a posição do corpo. E percebi que o homem não estava sempre igual. Algumas vezes ficava mais inclinado, outras com a cabeça levemente abaixada. Um dia vi os braços cruzados. No outro, um deles repousava sobre a grade. Ele mudava. Era sutil, como se aproximasse de alguma coisa. De mim. A presença não era só física. Era como uma ideia que crescia dentro da minha cabeça. Comecei a sentir que, se continuasse encarando, algo em mim também ia mudar. Talvez algo irreversível. Foi então que parei de olhar. Parei de abrir a cortina. Troquei a disposição dos móveis. Coloquei uma estante em frente à janela. Fiz o possível para esquecer. Às vezes funcionava, outras vezes não. Hoje em dia, evito contar essa história. Quem ouve, duvida. Quem acredita, prefere não saber mais. Meus amigos nunca voltaram a comentar, mas sei que eles se lembram. Principalmente Letícia. Ela saiu da varanda antes de todo mundo naquela noite. Eu continuo aqui, no mesmo apartamento, com o mar do lado, o vento entrando pelas frestas e o 8º andar do prédio da frente bem diante de mim. Às vezes, acordo no meio da madrugada e esqueço. Vou até a cozinha pegar água, passo pela sala escura e paro. Porque mesmo sem olhar, eu sei. Ele continua lá. E agora ele sabe que eu sei. Eu sempre fui de me lembrar das coisas escrevendo. Lista de mercado, conta para pagar, coisa para consertar em casa. Tudo vai para o mesmo lugar. Bilhetes colados na porta da geladeira. Tenho aquele bloquinho de post-it amarelo e uma caneta azul que deixo preso com um ímã de pizzaria. Sempre no mesmo lugar. É hábito. E talvez até um pouco de mania. Moro sozinho num apartamento pequeno, no 2º andar de um prédio antigo aqui em Joinville. Fica num bairro residencial tranquilo, desses onde você ouve os cachorros do quarteirão inteiro à noite, mas não vê quase ninguém durante o dia. A rua é de paralelepípedo, úmida quase o ano todo. Aqui tudo parece mais silencioso quando esfria, e isso acontece com frequência. Naquela semana, eu estava de folga. Aproveitei para dar uma geral no apartamento, dormir mais tarde, colocar uns filmes em dia. Tudo tranquilo. No final da tarde de uma terça-feira, fui na padaria e passei na farmácia. Lembro bem porque até anotei no bilhete: comprar pão e paracetamol. Na manhã seguinte fui pegar café. Ainda meio sonolento, abri a porta da geladeira e foi ali que percebi. O bilhete amarelo estava lá, mas não era o mesmo. Em vez da minha anotação do dia anterior, havia uma frase escrita em letras ligeiramente tortas, com uma caneta preta. Não abra a porta depois das 23 horas. Fiquei olhando aquilo por uns bons segundos, tentando entender. A letra era parecida com a minha, mas não exatamente.
Era como se alguém tentasse imitar, ou como se eu tivesse escrito num estado alterado, distraído, sei lá. Tirei o bilhete da geladeira e fui comparar com outros antigos que estavam num envelope na gaveta. Sim, eu guardo. Não sei porquê, talvez por mania mesmo. E ali estava claro. Aquele bilhete não era meu. Mesmo assim, tentei pensar. Vai ver, escrevi dormindo. Ou alguém entrou. Mas quem? Eu não recebo visita. Não dei chave para ninguém. O prédio não tem porteiro. A porta estava trancada, sem sinal de arrombamento. A parte mais estranha foi o conteúdo. Não abra a porta depois das 23 horas. Que porta? A do apartamento, a da geladeira? E por quê? Joguei o bilhete fora, pensei de novo. Talvez tivesse pego um post-it já usado de alguma outra coisa antiga. Talvez fosse coisa da minha cabeça. Resolvi esquecer. Naquela noite me deitei cedo. O silêncio estava mais pesado do que o normal. A temperatura caiu, o vento fazia aquele som abafado nas esquadrias da janela. Tentei dormir assistindo qualquer besteira no celular, de fone. Mas por algum motivo, à noite acordei sem motivo nenhum. Levantei, fui beber água. A casa estava escura, só com a luz do poste entrando pela janela da cozinha. Meus olhos bateram na porta de entrada, que dá direto para a sala. A fechadura estava normal. A tranca de cima, girada, tudo certo. Mas a frase do bilhete voltou à cabeça. Não abra a porta depois das 23 horas. Olhei o relógio do micro-ondas, 10h59. Fiquei ali parado, imóvel, segurando o copo com água. Naquele momento, algo em mim ficou em alerta. Uma sensação vaga, boba até, mas real. Como se o ar da casa tivesse mudado de densidade. Foi só um bilhete, pensei. Mas mesmo assim fui até a porta e conferi a corrente. Ajustei. Apertei a tranca mais uma vez e fiquei de pé ali como se algo fosse acontecer. Mas nada aconteceu. Naquela noite não teve som, não teve batida, não teve voz. Só eu, sozinho, no escuro, com a sensação estranha de que alguém estava por perto. Só não tinha batido ainda. Fiquei alguns minutos parado naquela noite, depois de conferir a tranca da porta. O bilhete ainda martelava na cabeça, mas nada aconteceu. Nenhum som, nenhuma presença. Era só o silêncio da madrugada e eu ali, parado, com um copo de água na mão, feito idiota. Esperei até às 11h05, talvez 11h10. Depois ri de mim mesmo. Murmurei um "que besteira" e fui dormir. Na manhã seguinte, tudo voltou ao normal. O sol fraco entrou pelas frestas da janela da cozinha e o barulho distante de carros sinalizava o começo de mais um dia comum. Fiz café, tomei banho, vesti a roupa de sempre e saí para trabalhar. O céu estava encoberto, mas nada demais. Típico de Joinville. Passei o dia inteiro fora. Voltei para casa no início da noite, como de costume. Preparei um jantar, assisti um pouco de TV e depois me deitei com o celular na mão, enrolado no cobertor, vendo vídeo atrás de vídeo no YouTube. Era uma daquelas noites que não tem nada de especial, nenhum sentimento estranho, nenhum arrepio fora do lugar. Foi só quando meus olhos começaram a pesar, pouco antes de dormir, que ouvi 2 batidas secas, fortes, bem no meio do silêncio. Não vinham da janela, não vinham do teto. Era da porta da sala. Na hora meu corpo ficou tenso. Tirei o fone do ouvido devagar. Sentei na cama tentando entender se era real ou se fazia parte do vídeo que estava vendo. Mas o vídeo já tinha acabado. A tela estava parada no autoplay. A primeira coisa que pensei foi: vizinho. O prédio onde moro não tem porteiro. É antigo, com poucos apartamentos por andar. A porta principal, aquela da rua, vive trancada. Cada morador entra com sua própria chave e deve garantir que ela fique trancada por segurança. Às vezes alguém esquece. Mas mesmo assim, para bater na minha porta, teria que ser alguém do mesmo andar. Um vizinho. Talvez algum problema. Talvez alguma emergência. Levantei devagar, a casa estava em silêncio e a luz do corredor refletia sob a fresta inferior da porta. Fui até lá e olhei pelo olho mágico. Ninguém.
Esperei um pouco, o coração ainda batendo forte, mas a mente tentando racionalizar. Podia ter sido o som vindo de outro apartamento. As paredes ali não são tão grossas. Alguém do andar de cima ou mesmo uma batida mais forte na escada. O tipo de coisa que engana o ouvido quando a casa está em silêncio absoluto. Mas aí, por instinto, olhei para o relógio digital da sala. 23 horas, em ponto. Fiquei parado por um tempo, imóvel, como se o relógio fosse mais assustador que a própria batida. A mente, nessas horas, começa a correr. Eu pensei no bilhete. Aquele que apareceu colado na minha geladeira com letra quase parecida com a minha, dizendo: "Não abra a porta depois das 23 horas. Na noite anterior, eu fiquei esperando. Nada aconteceu. Hoje, eu não estava esperando. E aconteceu. Voltei para o quarto em silêncio. Tranquei a porta do corredor, algo que nunca faço, e deitei de novo. Passei um bom tempo acordado, ouvindo qualquer ruído da casa, qualquer estalo da madeira, qualquer barulho do encanamento. Mas nada mais aconteceu naquela noite. Na manhã seguinte, a primeira coisa que fiz foi ir até a geladeira. O post-it com minha letra, o bilhete original que eu lembrava de ter escrito, ainda estava ali, com outra anotação qualquer, algo simples. Mas colado ao lado dele, tinha outro papel, mesmo amarelo, mesma textura, mas com uma letra um pouco mais firme, mais apertada, como se alguém tivesse pressionado muito a caneta. No bilhete estava escrito: "Você ouviu, mas não respondeu." Fiquei encarando aquele papel por vários minutos. O silêncio da manhã parecia diferente, mais pesado, como se a casa estivesse escutando junto. Eu moro sozinho, eu tranco a porta sempre. Aquilo tudo estava começando a me parecer uma grande bobagem. Era isso que eu pensava, mesmo não conseguindo dormir direito à noites, mesmo acordando sempre no mesmo horário, com a sensação de que tinha alguém andando pela casa, mesmo com os bilhetes aparecendo na geladeira, como se eu fosse uma peça dentro de uma brincadeira montada por alguém que nunca se mostrava. Mas era isso que eu tentava acreditar. Bobagem. Naquela noite, me deitei mais cedo. Tentei fingir que a vida estava normal. A casa estava escura, o frio começava a apertar e a luz fraca da sala dava ao apartamento aquele tom alaranjado das noites, sem muito o que fazer. Eu estava cansado do mistério, da dúvida, do medo que tomava forma sem nunca se mostrar por completo. Então, tomei uma decisão. Eu ia abrir a porta. O que quer que fosse, se havia algo ali de fato, eu ia encarar. Abri uma cerveja, deixei a luz da cozinha acesa e fiquei sentado na cadeira da sala, olhando para a porta como quem espera uma visita marcada. O relógio da parede marcava 10h45. O silêncio era denso. O tipo de silêncio que você não percebe quando está distraído, mas que quando nota parece um aviso. O tempo foi passando devagar. Não mexi no celular, não liguei a TV. Só esperei. Às vezes olhava para o reflexo da porta de aço inox da geladeira. Às vezes pensava em desistir, mas não me levantava. Às 10h59, meu corpo começou a ficar mais tenso, as mãos frias, a garganta seca, e mesmo assim, continuei sentado. 11 horas, em ponto. 2 batidas, iguais às da outra noite. Não muito fortes, mas com peso. Aquelas batidas sabiam onde estavam batendo. Levantei com calma, o coração acelerado, mas a mente focada. Dei 2 passos até a porta. Olhei pelo olho mágico. Nada. Girei a maçaneta e abri. A luz do corredor do prédio estava acesa. Não havia ninguém. Nenhuma porta aberta, nenhum som de passos, nenhum vulto. O hall do andar estava completamente vazio. Fiquei parado por alguns segundos, com o batente gelado sob a mão. Meu cérebro buscando alguma resposta que fizesse sentido, mas não havia. Só aquele silêncio profundo, o vento entrando pela janela da escada e a luz branca do corredor do prédio zumbindo ao fundo. Fechei a porta, travei a fechadura, tranquei a tranca de cima. Voltei para a cozinha. A cerveja já tinha esquentado. Ainda assim dei um gole e então vi.
Na porta da geladeira, colado exatamente no mesmo lugar de sempre, havia um novo bilhete. O papel parecia ligeiramente mais sujo, como se estivesse guardado há tempo. A letra era a mesma das outras vezes, só que agora um pouco mais firme, mais certa. Agora ela entrou. Senti um mal-estar imediato, um enjoo estranho, como se o estômago tivesse virado. Meu corpo ficou quente e frio ao mesmo tempo, a vista meio turva. O apartamento parecia mais escuro, ou menor, ou os dois. Fiquei parado no meio da cozinha, com a sensação de que alguma coisa estava atrás de mim. Me virei. Nada. Mas a sensação ficou. Não era mais paranoia, era presença. Naquela noite dormi no sofá com as luzes acesas. Acordei a cada 2 horas com suor no corpo, mesmo com a janela aberta. A casa não respirava, o ar parecia velho. Comecei a me sentir mal até durante o dia. Nada específico, só uma constante vontade de sair, de não estar mais ali. Na manhã seguinte, mandei uma mensagem para minha mãe. Mãe, tô querendo passar uns dias aí. Meu apartamento tá com problema de encanamento e tá um cheiro estranho. Posso ficar um tempo aí? Ela topou na hora. Arrumei uma mochila com algumas roupas e saí. Nem levei muita coisa. Tranquei a porta com cuidado, mas sem olhar para trás. O bilhete ainda estava colado na geladeira quando fui embora. Não tirei, não toquei. Não queria mais saber de aviso nenhum. Na casa da minha mãe, dormi como não dormia há semanas. A cabeça foi clareando. O corpo foi voltando ao normal. Não tive mais calafrios, nem sensações de presença, nem acordei às 23 horas. Tudo passou. Uma semana depois, encontrei outro apartamento para alugar. Um prédio mais novo, mais claro, bem iluminado. Um pouco mais caro que o anterior, mas com acabamento melhor, janelas amplas e, o mais importante, espaço arejado, confortável. Fiz questão de mudar rápido. Pedi para um amigo passar no antigo apartamento com um frete e pegar o que faltava. Não entrei lá de novo. Disse que não estava bem, que estava gripado. Fiquei esperando no carro. Não quis explicar. Nem teria como. Hoje em dia moro tranquilo. Não uso mais post-its na geladeira. Nunca mais deixei bilhete nenhum colado. E toda noite antes de dormir, confiro se a porta está trancada. Pode ter sido coisa da minha cabeça. Um surto, cansaço acumulado, algum desequilíbrio que coincidiu com o isolamento. Vai saber. Muita gente passa por períodos estranhos quando está sozinho por tempo demais. E eu estava. Sozinho, em silêncio, inventando ordem com bilhetes na geladeira. Por outro lado, também pode não ter sido só isso. Talvez tenha sido algo real, invisível. Algo que já estava ali antes de mim, esperando uma porta aberta. Um aviso que ninguém levou a sério, ou uma regra que só vale para quem quebra. Não sei. O fato é, eu abri. E logo depois fiquei mal, muito mal. Não precisei de explicação. Não quis procurar. Se foi psicológico, tudo bem. Se não foi, também não quero saber. Eu só saí. E, sinceramente, ainda bem que saí. Porque seja lá o que era, eu tive a chance de fechar a porta atrás de mim. E não pretendo voltar para abrir de novo.